Zélia Maria de Oliveira, 44 anos. Sou funcionária pública, mas também desenvolvo tanto a parte de piscicultura, agricultura, horticultura. Então, eu vivo trabalhando dessas, né? São atividades que eu já trabalhava antes, quando fiz parte do assentamento. Desde os meus 11 anos de idade, a gente já tinha atividade na comunidade de extrativismo, a quebra do coco, né? Fazer o azeite, tirar o carvão. E chegando à parte adulta, a gente já começou com essas outras atividades, né? De agricultura, trabalhar da agricultura. É o arroz, o feijão, a mandioca e também a parte de animais de pequeno porte. Suíno, caprino, avicultura. Aí a gente sobrevive, né, dessas atividades do campo. Trabalhei aqui no início, foi a gente aproveitar, né, esse riacho aqui que a gente conseguiu, né, dessa área. E aí eu também comecei a trabalhar a questão de não deixar a área toda desmatada. A questão do plantio, que a gente plantou, mas a gente não deixou, eu não coloquei nenhum tipo de agrotóxico também para não cair dentro da água, né? Que aqui essa água toda ela vem daqui de cima do morro. E tem eu não quis criar assim realmente totalmente só no local. Eu fiz o tanque, deixei aquela abertura ali, botei tela, que é para ter o fluxo de água, tá trocando sempre a água, não ficar uma água totalmente com os dejetos, como resto de ração, essas coisas só no acúmulo, porque não tinha como fazer limpeza dentro do quarto. Então é ter uma boa água, a água tá limpa, né, não ser uma água poluída, não trazer nenhum tipo de resquício de nenhum agrotóxico dos lados e não deixar a área totalmente descoberta. Sou Francisco das Chagas, Nascimento Chaves, tenho 41 anos, sou agricultor e estou começando agora a trabalhar também na piscicultura. Porque para nós aqui é todo o tempo, né? Nós temos como tirar ele, que nós não trabalhamos com de reprodução, né? A gente já compra os alivinhos para criar e desenvolvimento mesmo. As pessoas envolvidas nesse trabalho aqui embaixo, da piscicultura, são os meus vizinhos do próprio assentamento, né? Que a gente procura, geralmente aqueles que estão, não tem necessidade de um serviço, eu vou até a casa do vizinho, o que tiver disponível sem ir para a roça dele ou tiver algum outro compromisso, a gente convida para trabalhar, né? Na diária, no caso. Aí são quem a gente chama e colabora com a gente, né? Porque tanto ele precisa do ganho, como a gente está precisando da pessoa para trabalhar. Olha, a atividade de piscicultura era uma atividade que não estava. Quando eu também fiz o meu ensino médio, foi também em Teresina, foi na escola EFA Sonho. Eu nunca tinha trabalhado com essa parte. Aí a gente começou um trabalho na agricultura, que era o patrol. Então, assim, eu gostei que você poderia produzir não só para venda, mas também para o seu consumo. Aí eu comecei. Aí o Frasquinho fez um curso, né, que teve até na EFA, não me lembro se foi em 2016 ou foi 2015. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? E hoje, assim, eu vejo uma atividade que não requer tanta mão de obra. É uma atividade que você pode estar desenvolvendo junto com outras atividades que você tem. Como a gente já trabalha aqui com pequenos animais,
dá para a gente trabalhar aqui. A maior dificuldade que nós temos aqui é a questão que a gente não tem acompanhamento técnico de uma pessoa para vir orientar a gente a questão, a pesagem, né, o desenvolvimento. A gente quer trabalhar a gente trabalha com a tambaqui e o tilápia, mas assim a gente não consegue o tilápia na época certa. Então a gente tem esses gargalhos dessa atividade, mas a gente está lutando. Assim, nós, desde o início da EFA, a gente começou a trabalhar muito, é uma troca de conhecimento. A EFA, a gente começou com um projeto de formação da questão da juventude aqui dos assentamentos. Nós temos 3 assentamentos no município. Então era muito difícil a gente conseguir, há 10 anos atrás, ter uma escola técnica para a gente estudar, conhecer como trabalhar na roça. A gente tinha que se deslocar para Teresina. Eu fui uma das que fui para Teresina ou para José de Freitas e Miguel Alves. Então foi um projeto que o sindicato sempre visou isso. Então na época o Lima foi quem fez essa formação e a gente fez um intercâmbio para o Ceará e fizemos para Teresina. Era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Poder Público e as associações. Então, desde o início da EFA, a gente sempre participou, né, dessa formação e dessa questão de buscar conhecimento. Então, eu fiz parte do início, faz formação dentro da EFA, eu também faço curso para polpa, curso para filetagem de peixe, a gente já teve curso de manipulação de alimentos, a gente já teve curso de panificação. Então isso a gente sempre está, essa troca, né, participando dos eventos da EFA e o que a gente tem levando para a EFA. Temos a questão financeira, né, que ajuda na renda familiar. E também a buscar conhecer a atividade. Então, para a gente aqui, que não é só eu, nós somos 3 pessoas da família que trabalham, a gente tem essa questão da renda, né, aumentar a renda. Aqui era uma área, já tinham pessoas morando aqui, só que quando a gente recebeu aqui, era um baixão normal. E aí a gente começou, primeira coisa, a gente fez o cercado. Segundo, a gente começou com o tanque. E terceiro, foi que a gente começou já a fazer essa parte de locais para criar os animais. Então a gente fez a limpeza, né, da área aqui. A partir do 2º ano, a gente começou no início de 2012. E aí a gente começou, a cada ano, a gente vai fazendo uma modificaçãozinha. A gente começou com 1, agora a gente já tem 2, maior já, e a gente está ampliando. Então a gente começou nessa parte aqui que a gente está agora no momento. Está sendo uma importância muito grande, né? Além da gente estar tirando o próprio alimento, né, para a gente deixar de estar comprando as misturas, a gente está também vendendo uma parte, né, tanto na comunidade como lá na cidade e também para os órgãos, né, que o público que às vezes vem as verbas compra, a gente também vende. Então é uma parte muito importante, eu digo, tanto pela alimentação e pelo financeiro, né, que a gente com significado melhorzinho é porque a gente tá diretamente com quem vem comprar, sabe a origem, né, do peixe e é um alimento fresco. Olha, eu na piscicultura eu fiquei assim mais com vontade de entrar a partir de que veio um curso técnico para a EFA dos Cocais e eu fui e participei, né, lá do curso que teve. Aí a partir dali, um pouco conhecimento que a gente aprendeu e também outros parentes que eu tenho, a minha família que mora em outra comunidade, tinha os tanques.
Aí eu fui pescar com eles, comecei a trabalhar com eles. Antes de eu vir morar aqui no assentamento, né, eu já conhecia os tanques, né? Que eu trabalhava com eles na pesca, era na limpeza dos tanques. E fui gostando, né? A nossa produção, quem mais consome é as próprias pessoas da comunidade, né? E tem também, a gente vende para algumas outras pessoas da cidade e fornece como alimento escolar também. É por etapa de experimental, né? Porque primeiramente a gente fez só essa parede aqui, né? Para represar a água. Aí depois que a gente fez o curso e teve a ideia, aí a gente fechou isso daqui também, foi todo manual. Aqui não teve máquina, né? Escavando a água para espirrar dali. E aqui a gente coloca assim que ele chega, né? Os alivinhos, até certo tamanho. Aí que a gente coloca para isso aqui, para ele. Aí quando o terreno é maior, é que a gente joga para aquela outra rede lá. Já, depois dele já é graúdo. Essa baixada a gente começa a pescar do final, né? Deixando sempre. Por que a gente colocou essas divisórias ali? Porque esse aqui, esse ano quase não seca. No caso, entre a tambaqui e o tilápia, a gente, para dar mais ou menos comparação de peso, de tamanho, tem uma diferença de uns 3 meses de um para o outro, né? O tambaqui a gente tira primeiro, aí depois que é o tilápia. Né? O período que a gente compra o alivinho, no mínimo, a gente tem que esperar, a gente passa ele aqui uns 2 meses, aí passa para esse outro, ver se ele passa uns 3 meses, porque o bom mesmo a gente começar a comercializar ele são depois dos 5 meses, né? E a tambaqui, que a gente... É porque o tilápia, ele fica mais no fundo da água, né? Aí que a gente coloca a ração, se for junto com a tambaqui, a gente não gosta de colocar, porque a tambaqui fica mais em cima da água, e toda a ração que você coloca, ligeira a tambaqui pega o tilápia, só se for no caso você colocar muita quantidade, aí é perda, né? Agora, como a gente tinha feito só essa parede, aí essa era só uma açudzão só, né? Aí a gente resolveu fazer esse pedaço de parede, colocar essa tela, para que os peixes ficassem de tamanho diferente em local diferente. Que nós colocamos aqui o juvenil, para quando ele tiver já maior, a gente pega ele, aí passa para o outro lado, aí que coloca o alivino que estava lá, para ele se formar aqui de novo. Porque aí quando a gente for começar a pescar, nós começamos a pescar de lá. No caso, a gente botou o maior para lá. Aí fica sempre assim, o maior sempre no final da água, que é onde vai baixando, né? Dependendo do tempo vai baixando, a gente já tira logo ele. Aí nós colocamos a rede para evitar de quando a gente está pescando, tá separando direto o grande do pequeno, a gente já vai selecionando antes dos dias das pescas. O pequeno a gente coloca para ele ter o melhor desenvolvimento, se não ficar o pequeno junto com o grande, sempre o pequeno continua pequeno, que ele não tem, na hora da ração, o outro não deixa que ele coma igual o grande. No Centro Cocais, a gente foi uma associação que a gente fez em 2008, 2009. Foi no tempo que a gente quis, né, a moeda local, e a gente fez essa associação, Centro Cocais. Ela é formada por ONGs e pelo poder público também, né, a gente puxou. Mas ela foi mais a questão da moeda cocal, porque foi um projeto que foi elaborado para a gente conhecer umas experiências em Fortaleza. E aí a gente gostou, que era questão da gente ter o significado da moeda, para a gente fortalecer, né, os comércios locais. Tipo, o poder público ele se interessou muito a questão de dar o funcionalismo público recebendo seu salário através do cocal, que ele iria deixar dentro da cidade. Então isso foi a gente se organizou na época e fizemos essa associação. Depois disso a gente começou a adquirir projetos, né? Uma parceria junto com a prefeitura e do banco. E aí a gente pegou e começou pequenos créditos, chega a R$1.000, R$1.500 para produtor de hortaliça, criação de galinha, produção artesanato. Então são microcréditos lá dentro. Hoje a gente já está buscando outras fontes.
A Chapada da Cindá surgiu na década de 11. Era um local que foi descoberto, o primeiro habitante foi o Mariano. Ele era vaqueiro e morava numa propriedade bem próxima. Aí, saindo de lá, ele andando pelas matas, descobriu esse local, né, que era uma área que não tinha nenhuma pessoa ainda residindo. Então, ele veio com os 10 filhos para cá, a esposa Cindá. Daí, as pessoas começaram a passar por aqui e aí identificaram assim, bora lá para a casa da Cindá. E daí colocaram o nome de Chapada da Cindá. Então ele veio para cá. Anos depois surgiu outra família, que foi a família Borges também, que vieram do Ceará. E aí foi povoando, mas a comunidade ela pertencente mais de uma família, que é a família Semeão, né, que é Mariano, né, e daí na década de 80 a gente começou a trabalhar a parte católica. A gente fundou uma casa da comunidade através do Padre Laslau, e daí a gente foi se formando grupos, que foi surgindo a luta, né, que foi pela terra, que era a propriedade da Dona Maria Miguel, que foi daí que meu avô tinha comprado 130 hectares, mas tinha mais 740 hectares que não tinha ninguém habitando dentro. Aí é onde a gente, para a subsistência, tiração do coco, a questão da produção agrícola, roça, essas coisas, a gente tinha que trabalhar e ela não dava para a gente trabalhar. Então as pessoas foram se reunindo e foram buscando uma forma de se unir. Daí a gente teve apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e aí começou a lutar, teve muitas brigas entre o proprietário e a comunidade, chegando a ser umas pessoas presas, a Dona Telmira, o Manuca, o João Luzia, Mariano, Zé Mariano. E aí, quando deu em 2003, a gente conseguiu adquirir essa terra, onde a gente comprou 1.200 hectares, que é dividido em duas associações, Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzia, aonde agrega 52 famílias. E daí a gente começou a trabalhar, construção de casa, campos agrícolas, né? E hoje nós já temos projetos dentro da comunidade, mas hoje essa comunidade ela tem as nossas raízes, são raízes de tanto da família Cindá, família Luzia e a família Borges. Então hoje nós somos uma comunidade de uns 200 habitantes, pessoas. Família a gente chega a 120, 130 famílias. Daí a gente hoje praticamente vive da agricultura e do extrativismo. E também da questão da produção, que a gente hoje já tem. Hoje já tem um grupo de mulheres, né, que é o MixCB, dentro da comunidade. A gente foi se buscando informação e se organizando. Então a gente hoje já é uma comunidade mais organizada, tendo mais grupos, pessoas participando de outras atividades fora. E também nós temos também hoje nosso grande parceiro hoje também, nós conta com o poder, né, do Emater, que também contribui muito com os projetos aqui da comunidade. E a gente também busca mais informações com outros grupos, é a troca, a gente chama de intercâmbio entre outras comunidades. E daí a gente está chegando hoje onde a gente está, com essa formação das nossas famílias, da nossa juventude, das pessoas que já nos deixaram, mas que nos deixou esse legado de formação e de adquirir nossa própria propriedade para trabalhar.